Aqui no Brasil, o foco nesta terça-feira é numa reunião que está marcada para esta tarde, que deve incluir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é um dos líderes do Centrão mais importantes ali, né, presidente do PL, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A pauta oficial do encontro é assuntos governamentais. Isso aí mesmo. Qual que é a pauta do encontro do presidente do Banco Central, dos ministros da Economia, da Casa Civil e de Minas e Energia? Assuntos governamentais. O que é mais estranho porque, né, o Roberto Campos Neto dirige uma autarquia independente, né? Por que ele vai se reunir para discutir assuntos do governo? Segundo o Broadcast, serviço de informação para o mercado do Grupo Estado, o que o governo vai fazer de fato é uma discussão sobre o congelamento temporário dos preços dos combustíveis pela Petrobras, inclusive um possível congelamento dos preços dos combustíveis, de maneira até geral, estável, se o conflito lá na Ucrânia se mantiver por muito tempo. Presta atenção, o que está rolando aqui? Os investidores estão monitorando o conflito lá na Europa porque isso está pressionando as commodities, tá? O trigo está subindo para caramba, o milho está subindo para caramba, o petróleo está subindo para caramba, o minério de ferro também está subindo. No caso da Petrobras, ela é uma empresa que não necessariamente se beneficia dessa alta direta dos combustíveis, porque ela é uma empresa de capital misto, ela é uma empresa cujo acionista majoritário é a União, que paga muitos bons dividendos, ou seja, a União também recebe a maior parte dos dividendos que são pagos pela Petrobras. A política de preços da empresa está em prática nos últimos anos, justamente para tentar recuperar o caixa de uma companhia que foi depauperado quando no governo Dilma Rousseff havia aquela distorção, né, até entusiasmada, né, puxada também por uma questão política, em que a Petrobras praticava preços abaixo dos custos que ela tinha para produzir, para vender a gasolina aqui no Brasil. Isso consumiu o caixa da empresa, tornou a Petrobras uma das empresas mais endividadas do mundo, a empresa petrolífera naquela altura mais endividada do planeta. Houve os escândalos de corrupção todos e tal, né, que todo mundo já sabe muito bem, e isso levou a Petrobras para uma situação de derrocada praticamente, né? Aí a política de paridade de preços estabeleceu justamente isso. Olha, ela não vai ficar sujeita a uma precificação que isole a empresa dos valores que são praticados no mercado internacional. Então, como boa parte dos custos da Petrobras está em real e eles estão praticando venda em dólar e com contexto de preço subindo, a empresa está ganhando muita grana, né? A lucratividade foi recorde no ano passado, o pagamento de dividendos foi muito alto, o mercado entusiasmado com o pagamento dos dividendos, e aí a Petrobras se insere nesse debate de, sendo uma empresa pública, qual que é a vocação dela? É pagar dividendos, é defender os interesses dos seus acionistas, ou defender, ou ela pode ser genuinamente, legitimamente usada com objetivos políticos para tentar controlar os preços, porque se os preços subirem enormemente e gerar um processo inflacionário muito grande, a economia brasileira sofre de maneira geral, especialmente os mais pobres, especialmente os mais vulneráveis. Existem modelos institucionais possíveis que não alterem a política de preços da empresa, mas que ao mesmo tempo preservem a capacidade do governo de evitar o repasse dos custos tão elevados em um momento de excepcionalidade como esse que nós estamos vivendo agora, causado por uma guerra e logo depois de uma pandemia que também desorganizou a cadeia produtiva e colocou os preços das commodities lá em cima, né? A gente está saindo de um ano de IPCA de 10,06%, ou então não, esse não é o papel do governo aqui. Se ele quiser fazer política social com a Petrobras, ele que compra a empresa, estatize ela completamente, mas aí faz sentido usar dinheiro do erário, né? Dinheiro do tesouro, dinheiro dos impostos dos brasileiros para comprar ações da empresa e fechar o capital dela, ou então não, o governo tem que se desfazer completamente da sua participação e a empresa tem que ser completamente ligada ao mercado. São várias perguntas, são vários pontos de vista, são vários debates importantes que devem ser feitos e, obviamente, que as eleições funcionam como um catalisador desse debate, né? Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro já tinha criticado a postura da Petrobras nos últimos tempos, desde o ano passado. Ele disse que a empresa dava lucro demais, ele disse que a empresa pagava dividendos demais, e o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de opinião
para as eleições presidenciais, que estão marcadas para outubro desse ano, já disse que se ele vencer, ele vai interromper a política de preços da Petrobras como está agora. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse frontalmente que está trabalhando para o desmonte da política de preços, ele mesmo, né? Então ficou um raciocínio assim, olha, se o Lula vai ganhar votos com esse discurso, por que que eu no antecipo faço eu mesmo e eu ganho parte desses votos? É cálculo eleitoral. Existe preocupação social? Obviamente que pode existir. Eu não sei se existe preocupação social, o meu ponto de vista não é esse, o ponto de vista é cálculo eleitoral e os investidores têm que ficar bastante atentos a isso, tá? Em meio a esse noticiário, ontem as ações da Petrobras caíram mais de 7% e a empresa perdeu em valor de mercado cerca de 35 bilhões de reais. Você que acompanha o Suno Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor.